Olá, sejam bem-vindos! Eu sou a Renata e hoje vamos conversar sobre o capítulo 276 de Tokyo Revengers. Bom, o capítulo passado terminou de forma trágica, dando a entender que o Takemichi tinha morrido após ter sido perfurado por um golpe de espada do Mike. E hoje iremos descobrir se é possível reverter essa cagada ou não. Galera, antes de começar o review, eu queria fazer um pedido a vocês. Como estão faltando 2 capítulos para o final do mangá, assim que esse vídeo estiver no ar, eu vou abrir uma votação na aba comunidade para saber qual mangá vocês gostariam que eu faça o review no lugar de Tokyo Revengers. Então eu peço para vocês, que são meu público fiel, votem nessa enquete. E quem puder, eu também gostaria que deixasse comentário, porque eu preciso muito saber a opinião de vocês. Não custa avisar que algumas obras que estarão na enquete são mais rasas e outras são mais complexas. Ou seja, algumas obras têm mais espaço para que eu traga teorias, que sempre foi o caso de Tokyo Revengers, do que outras. Então pensem nisso na hora de votar. E galera, não se preocupem. Como muitos pediram, além desse novo mangá que eu vou fazer o review, eu também vou trazer vídeos sobre o spin-off do Baji e do Shifuyu. E mesmo quem não leu nada até agora e tá perdido, vai conseguir acompanhar. Enfim, para não perder o costume, se você sempre me acompanha nos reviews semanais, eu te peço para deixar o like e se inscrever caso ainda não seja inscrito. E não esqueça de ativar o sininho para ser avisado dos próximos vídeos, ok? Bom, o capítulo começa com Takemichi de olhos fechados, caído no colo do Mike. Alguns membros da Toman estavam ao redor deles, chorando sem parar. E Mike continuava segurando na mão do Takemichi. Mike gritou para que o Takemichi despertasse, mas ele não teve nenhuma reação. Mike, aos prantos, disse: "Por acaso não foi por essa razão que eu acabei me afastando? Se você morrer, então não faz sentido." O que o Mike quis dizer é que ele decidiu se afastar de todos os seus amigos justamente porque temia o que ele poderia fazer quando estava tomado pelos impulsos sombrios, principalmente no nível Berserk. E no final, mesmo não tendo consciência do que estava fazendo, ele acabou machucando gravemente o Takemichi. O interessante é que o Mike, que detesta chorar na frente de outras pessoas, porque para ele é sinônimo de fraqueza, nesse momento, o Mike não estava se importando em esconder seus sentimentos. Mike não aceitava o sacrifício feito pelo Takemichi para livrá-lo da maldição. Ele não queria viver sem o seu amigo. E todos da Toman choravam sem parar, ainda incrédulos com a morte do Takemichi. Mike suplicou para que o Takemichi abrisse os olhos e ele continuava sem soltar a mão do Takemichi. Mas Takemichi não reagiu. Até que subitamente o gatilho da viagem no tempo foi acionado e Takemichi abriu os olhos. Haiaié, pegadinha do Akui! Takemichi está vivo, ou melhor dizendo, morreu, mas passa bem. Nesse momento, eu me sinto uma idiota por ter chorado à toa no último capítulo, mas tudo bem, eu prefiro assim. Enfim, Takemichi viajou no tempo, e não só isso, ele retornou ainda mais para o passado. Pode isso, Arnaldo! Galera, eu já tinha comentado com vocês que o Takemichi poderia consertar tudo desde que ele fizesse algo que até então ele nunca tinha conseguido fazer. Ou seja, Takemichi precisaria fazer uma dupla viagem no tempo. Takemichi, que já estava no passado, teria que voltar ainda mais no passado. Galera, eu falei isso com vocês há 7 meses atrás, no vídeo sobre os possíveis finais de Tokyo Revengers. Só porque o Takemichi nunca havia viajado para uma data que já passou, isso não significava necessariamente que ele era incapaz de fazer isso. Além disso, nós vimos que os poderes do Takemichi estão constantemente em evolução. No início, Takemichi não tinha visões, mas a partir de um certo momento, isso mudou. E todo esse contexto nos leva exatamente para esse capítulo, em que o Takemichi conseguiu voltar ainda mais no passado. Takemichi acordou babando em sua cama, usando um pijama de dinossauro. Coisa mais fofa do mundo, diga-se de passagem. E o interessante é que alguém gritava as mesmas palavras do Mike. Takemichi, acorda logo, por favor. Takemichi se levantou assustado, percebeu que estava em sua casa e viu que o despertador marcava o dia 9 de setembro de 1998. Takemichi, que antes havia viajado para 2008, acabou retornando mais 10 anos no passado. Alguém aí já era nascido em 98? Comenta aí porque eu não quero me sentir velha sozinha.
Enfim, o Takemichi, obviamente, estava completamente perdido e saiu correndo para o banheiro porque ele queria olhar a sua aparência no espelho. A mãe do Takemichi comentou que ele não costumava acordar tão cedo, e se você esperava que o Kenwakui iria revelar alguma informação sobre a família do Takemichi nesse capítulo, esquece. Takemichi se olhou no espelho, tocou no seu rosto e achou que aquilo era uma piada. Aquele era o seu eu do primeiro ano. Mas como isso era possível? Takemichi havia sido atravessado por uma espada até a morte. Então como ele estava vivo? Como Takemichi fez um salto temporal? Aquilo era um sonho? Não parecia ser o caso. Aquele era o Takemichi do primeiro ano com pijama de dinossauro. Então, se ele havia regressado ainda mais no passado, talvez existisse uma possibilidade. Havia algo que o Takemichi poderia fazer. Então, ele mudou de roupa, colocou sua mochila nas costas e saiu correndo de casa. E aonde o Takemichi foi? Ele foi até a casa do Mike. No momento em que ele estava tocando a campainha, alguém gritou: "Ei, eu não te conheço. O que você quer com o Mike?" Aquela voz era do Baji, e ele simplesmente ameaçou dar porrada no Takemichi, dependendo do que ele respondesse. E com isso nós podemos perceber que desde pequeno o Baji sempre foi meio esquentadinho. E o que aconteceu foi que o Baji deu um soco na cara do Takemichi. Aqui temos um paralelo interessante, porque a mesma coisa aconteceu quando o Takemichi conheceu o Baji. Isso foi durante aquela reunião da Toman, em que o Kisaki foi nomeado capitão da 3ª divisão e o Baji decidiu sair da Toman para se juntar a Valhalla. Bom, por conta da confusão que o Baji arrumou com o Takemichi, a Ema apareceu reclamando que o Baji não deveria brigar na frente da casa dos outros. E logo em seguida, quem chegou ali foi o Shinichiro, que foi checar o que estava acontecendo. Afinal, estava muito cedo e eles estavam fazendo muito barulho. Na sequência, foi a vez do Sanzo aparecer e o Shinichiro reclamou que se ele estivesse com o Baji, ele poderia tê-lo detido. Mas Sanzo não queria se meter na confusão e só queria saber onde estava o Mike. Como o Takemichi viajou para 98, o Sanzo ainda não tinha as cicatrizes. Até porque o incidente do aviãozinho só irá ocorrer daqui a um ano, em 99. Bom, naquele momento, Takemichi finalmente se convenceu de que havia viajado no tempo. Só que havia um problema, nenhum deles fazia ideia de quem ele era. E realmente não tinha como ninguém reconhecer o Takemichi do primeiro ano, visto que eles só se conheceram na Toman em 2005. Até que finalmente o Mike apareceu, querendo saber quem estava ali. Aparentemente, ele, Baji e Sanzo costumavam ir à escola juntos. Takemichi ficou emocionado ao rever o Mike e lembrou que não tinha como o Mike criança conhecê-lo. Só que de alguma forma, para a surpresa do Takemichi e nossa também, o Mike reconheceu o Takemichi. Mas como assim? Como isso é possível? Já iremos conversar sobre isso. Galera, antes que eu me esqueça, depois de muito tempo, eu finalmente criei uma conta no Twitter, que se chama Re_Caótica. Então quem puder, me segue por lá. Ao longo do tempo, vocês vão entender por que eu escolhi esse nome Re_Caótica. Mas falando do capítulo, uma teoria que eu trouxe no último review acabou se concretizando no capítulo de hoje. Eu comentei com vocês que o Takemichi poderia ter viajado no tempo e que ele poderia ter voltado ainda mais no passado. Isso porque o Takemichi insistiu em segurar na mão do Mike e ficou dizendo que regressaria no tempo quantas vezes fossem necessárias para salvar o Mike. Ele também disse que queria sorrir com o Mike e com todos juntos. E possivelmente, a partir desse forte desejo de salvar o Mike e de sorrir com todo mundo, o Takemichi conseguiu fazer um salto temporal e foi parar em 98. Então, naquele momento que ele estava morrendo, na verdade, poderia ser a consciência do Takemichi indo embora. Ou seja, quando o Takemichi morreu, pode ser que naquela hora a consciência do Takemichi do futuro já tinha viajado no tempo e o que restou ali foi o corpo do Takemichi do passado. De qualquer modo, esse encontro do Takemichi e do Mike, por si só, já causa significativas mudanças no futuro. Só não sabemos ainda o que foi alterado e a extensão das mudanças. Hina e Takemichi ainda irão se conhecer? Haverá a criação da Toman? Será que todos vão formar os mesmos laços fortes de novo? Eu acho que a Toman
precisa ser criada, porque senão como é que eles vão conhecer a galera? Até porque o Takemichi disse que o desejo dele era sorrir novamente com todo mundo. Talvez não seja necessário que a Toman se torne uma gangue muito grande, já que o Mike só decidiu expandir a Toman porque o Shinichiro havia morrido e ele queria continuar o legado do seu irmão de alguma forma. Por sua vez, se a Toman for criada novamente, possivelmente o Takemichi será um dos fundadores da gangue e ele pode preencher aquele espaço vazio que aparece na foto dos fundadores da Toman. De qualquer modo, algumas alterações precisam ser feitas para que certos eventos sejam evitados. A cicatriz do Sanzo, o ódio do Kizaki, a morte do Shinichiro e até o incidente do aviãozinho e os impulsos sombrios do Mike. Se não ocorrer o incidente do aviãozinho, o Mike não irá sofrer um acidente, o Shinichiro não vai matar o mendigo e se tornar um viajante do tempo, e o Mike não sofrerá a maldição dos impulsos sombrios. Haveria um paradoxo temporal de como Takemichi obteve o poder se o Shinichiro não se tornou um viajante. Mas, em tese, muita coisa poderia ser resolvida ao resetar a linha do tempo. O destino do Kizaki precisa ser alterado para que ele não sinta mais ódio do Takemichi e não repita todas as cagadas que ele fez. Então talvez o Takemichi acabe se tornando amigo do Kizaki nessa nova linha do tempo, para que seja evitado que o Kizaki se torne uma pessoa má. Essa é a chave para resolver os principais problemas que a Toman teve ao longo do tempo e para evitar várias mortes. É claro que, mudando o destino, poderia surgir um novo vilão. Só que isso é meio improvável, já que faltam apenas 2 capítulos para o final do mangá. Ainda que isso acontecesse e eventualmente houvesse, sei lá, Tokyo Revengers Shippuden, é um fato que os problemas que a gente conhece seriam resolvidos se o Kizaki não for corrompido e não se tornar um cara mau. Viajar no tempo e resetar a linha do tempo tem suas vantagens e desvantagens. A vantagem óbvia é que agora existe a chance de ressuscitar todo mundo, e a desvantagem é que muitos personagens vão perder o desenvolvimento que tiveram ao longo da obra e talvez não recuperem isso. O Hakai, por exemplo, só teve coragem de enfrentar o Taiju e acabar com aquele ciclo de violência graças ao Takemichi. Será que nessa linha do tempo isso também vai acontecer? Será que dessa vez o Takemichi vai ter a oportunidade de ajudar os irmãos Shiba? E um outro detalhe é que nesse momento todos estão vivos e bem, mas talvez nem todos possam ser salvos de seus destinos, especialmente aqueles que não estão diretamente ligados ao Takemichi e ao Mike. Por exemplo, a tendência é que ocorra um incêndio na casa do Inupi e a Akane acabe morrendo. Então tem certas coisas que fogem um pouco do controle do Takemichi e talvez ele não tenha como resolver tudo e salvar todo mundo. Bom, de qualquer modo, o que mais me intrigou nesse capítulo é o fato do Mike criança ter reconhecido o Takemichi, o que em tese não era para ter acontecido. Mas eu pensei em 3 hipóteses que podem explicar essa situação inusitada. 1. Mike reconheceu o Takemichi porque ele é o gatilho e nós sabemos que o gatilho tem lembranças de diferentes linhas do tempo. Só que aí tem um problema. O Naoto criança não parecia ter lembranças do futuro. A única coisa que ele sabia é que ele e a Hina iriam morrer porque o Takemichi contou isso para ele. Por sua vez, nesse momento, Takemichi e Mike se encontraram em 98. Em tese, não tem como esse Mike do passado, mesmo sendo o gatilho, ter memória dos eventos que só irão ocorrer em 2008. O Sanzo, quando conversou com o Shinichiro em 2003, disse que tinha lembranças de 2 linhas do tempo. A primeira, em que Mike e Shinichiro estavam mortos, e a segunda, que o Mike estava na Toman e o Shinichiro tinha uma oficina. Ou seja, Sanzo tinha memórias sobrepostas do passado. Esse Sanzo, em 2003, não sabia nada do que iria acontecer em 2008. Por exemplo, ele não sabia que iria rolar essa batalha Toman versus Kantomanji. Então, mesmo sendo o gatilho, é estranho que o Mike criança tenha lembranças do futuro, porque isso é algo que o Sanzo não sabe. 2. Uma outra hipótese é que Takemichi e Mike já se conheciam desde crianças, sei lá, brincaram no parquinho algum dia.
Mas por que o Takemichi não se lembraria disso? Talvez porque a consciência do Takemichi, que tá viajando no tempo, já tá com o quê? Uns 27 anos? Agora esse Mike é uma criança e tá com uns 8 anos. Não só a memória dele tá mais fresca, como também ele teria conhecido o Takemichi há pouco tempo. Eu não acredito muito nisso, mas é uma hipótese. 3. Mike reconheceu o Takemichi porque ele também viajou no tempo. Só que isso é meio estranho, porque em tese existe apenas um portador do poder por vez. E por que eu deduzi isso? Porque o mendigo havia dito expressamente que para passar o poder ao Shinichiro, ele precisaria entregar esse poder. E isso nos leva a crer que o mendigo estaria abrindo mão de seu poder em favor de outra pessoa. Em tese, o mendigo não tinha como ceder parcialmente o poder, ou seja, ele não teria como ficar com uma parte do poder e o Shinichiro ficaria com outra parte. Enfim, com relação ao Mike, em tese, ele teria obtido poder em razão de ter matado o Takemichi e possivelmente fez o salto temporal porque se suicidou. Agora a grande questão é entender como seria possível Takemichi e Mike terem viajado ao mesmo tempo. Se você pensou em alguma coisa, comenta aí. Bom, teve uma galera que não acreditou quando eu disse que ainda era possível ter um final feliz. E para a tristeza de alguns e a alegria de muitos, o Takemichi retornou ainda mais no passado e agora será possível ressuscitar praticamente todos os personagens que morreram. Isso é um indicativo de que teremos um final, pelo menos parcialmente feliz, mas isso ainda não garante um final 100% feliz. E o Ken Wakui sempre pode arranjar uma pegadinha nova, né? E no final, pode não sair tudo exatamente como cada um queria. Mas enfim, do jeito que as coisas estão caminhando, tá difícil imaginar como o Ken Wakui vai fechar a história faltando apenas 2 capítulos. E isso tá me fazendo suspeitar de que o final pode ser meio aberto. Possivelmente, o último capítulo terá mais do que 20 páginas, mas ainda assim, nem tudo deve ser respondido. Enfim, como você acha que será o final de Tokyo Revengers? Comenta aí! Por favor, não esqueçam de votar na enquete do próximo mangá que eu farei o review. Eu preciso muito saber a opinião de vocês, que são o meu público fiel. Bom, se você gostou do vídeo, eu te peço para se inscrever, caso ainda não seja inscrito. E aproveita também para clicar no like e compartilhar o vídeo com algum amigo. Não esquece também de ativar as notificações para não correr o risco de perder novos vídeos. Eu vou ficando por aqui, até breve!